Estamos no ar. Boa tarde a todas, todos, todes, presentes, ouvintes e quem nos vê aí pelo YouTube. Eu sou Deise Sacramento, eu sou professora de língua portuguesa no IFBA, sou idealizadora do Diálogos e Submissos de Mulheres Negras e também pesquisadora, enquanto doutoranda, no programa de Literatura e Cultura, estudando o Diálogos e Submissos como uma experiência de pesquisa e de produção de eventos literários, de escritoras negras e de artistas, ativistas negras. E o Diálogos ele surgiu em 2017, como um projeto de pesquisa que eu era responsável no IFBA, e se tornou um projeto que inicialmente fez algumas ações em Salvador, discutindo a obra Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de Conceição Evaristo. E a gente deu seguimento aos trabalhos. Hoje nos constituímos enquanto uma empresa que presta serviços de produção e de curadoria na organização de atividades literárias de mulheres negras. E eu estou muito feliz de que a gente hoje esteja aqui realizando um dos nossos projetos, que é a Casa Insubmissa de Mulheres Negras. A Casa Insubmissa surgiu em 2018, como uma iniciativa pioneira no Brasil, como uma casa parceira da FLIP, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, a maior festa literária do país. E lá nós alugamos um imóvel, ocupamos a casa como uma espécie de residência artística. E essa programação ela era formada por mulheres negras, toda a produção feita por mulheres negras, em 2018 e 2019, e é a primeira vez que a gente está realizando a casa na nossa casa. Realizar a casa em casa é muito bom, inclusive porque isso demarca o nosso compromisso geopolítico como mulheres negras baianas que estão construindo essa cena literária. A gente atua desde 2017, então são quase 6 anos de atuação. E essa casa ela vem com a parceria que nos é muito cara, que é uma casa que vem em parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia, a quem eu agradeço. A pessoa de Renata Dias, né, intelectual que pesquisa, né, e que tem se debruçado sobre a cultura na Bahia, junto com a sua equipe na FUNSEB. E esse ano é importante destacar que a parceria ela tem o intuito de visibilizar 2 ações que eu considero muito importantes e que são marcantes para nós, da cena da literatura, sobretudo no contexto da pandemia, em que nós vivíamos um desgoverno violento, em que todo o setor artístico e cultural, né, sofreu grandes impactos com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É bom dizer isso. E, né, porque a gente agora tem um presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente, que nos traz ares de esperança. E a gente visibiliza 2 ações muito importantes, né, que é o edital de residência artística do Instituto Sacatá, que a gente tem a alegria de contar com a presença de Sanara Rocha e de Crislane Rosa aqui conosco, que vamos conversar daqui a pouco, né, um pouco mais. E também de visibilizar ações, né? E essas ações elas foram discutidas com as queridíssimas Yolanda e Karina Rabinovich, da Coordenação de Literatura. Isso é um nervoso, gente. Está tudo ao vivo aqui, então releva. Daqui a pouco eu estou mais solta, né? E a gente, na curadoria, pensou, né, nas produções de mulheres negras, que estão desde a publicação, as publicações, desde as experiências literárias, e a gente pensou essa experiência literária, né, Karina, para além somente do livro impresso, né? Então tem livro digital, tem produções de audiovisual, né? Tem as performances, e isso tudo num contexto de muita escassez, né? Então é uma vitória a gente poder trazer esses trabalhos e visibilizar essas iniciativas. E aí, também destacar uma ação importante do Diálogos, que é o Slam Insubmisso, que acontece aqui, que é uma parceria de uma premiação, que o Diálogos e Submissos foi a única aqui
presente como testemunha, né? A Nike S, que foi a nossa parceira que nos colocou aí, nos deu esse caminho, minha irmã, para a gente estar hoje, né, como premiadas, a única organização negra premiada pela Warner Music Brasil, que é uma grande organização nacional, com a premiação do Slam e com o suporte também na parceria da Casa Insubmissa, né? E aí a gente vai ter amanhã na nossa programação o Slam acontecendo, que é uma competitiva para mulheres negras, ativistas da palavra, que vão competir por uma premiação em dinheiro, porque a gente pensa nesse lugar também da monetização do trabalho das artistas e ativistas negras. E agradecer, né, a minha equipe que está espalhada, que fez a coisa aqui acontecer, que é a equipe que atua conosco também num outro produto, né? O Diálogos acabou germinando aí um monte de coisas, né? A editora Diálogos e Submissa, que vai estar aqui com a distribuição também de livros e uma série de ações que a editora, que vai fazer um ano agora, no dia 20, vem executando. E eu quero agradecer, mencionar as pessoas, né, que ajudaram a construir tudo isso aqui. Então, eu quero agradecer a Tessia Santos, minha sócia, e Joyce Faria, que fez aqui a produção da casa. Helena Rios, Vanessa Pereira e Shirley Marques estão fazendo assistência de produção. Agradecer ao Pense em Libras, né? A gente tem buscado em todas as nossas atividades que é possível, né, ter o acesso das pessoas surdas ao nosso conteúdo. Arthur Paranhos, Felipe, Matheus, equipe do audiovisual, muito obrigada aí. Parceria que só cresce. A Delícias da Kekel, que vai estar aqui com a gente, vendendo acarajé, abará. A gente coma a comida dessa mulher, procurem saber quem é essa mulher. A parceria com o Bar Malembe, que criou um drink exclusivo para a gente aí, também aqui no bar da casa. A Dona Balbina, diarista, não a vi por aqui, mas está fazendo os serviços gerais, tão importantes como quem está segurando o microfone. A assessoria de imprensa foi feita por Rafael Brito, Gabriela Neri na social media, a Ascom da FUNSEB, na pessoa de Jamile Menezes, pelo desafio de construção, e toda a equipe da diretoria de artes com Gabriela Sandiego, e a coordenação de literatura com Yolanda aí, Karina, Nike S, minha equipe, a Ayala Tude, todo mundo que está envolvido, muito obrigada. E é isso, né? Vamos declarar abertos os trabalhos nessa sexta-feira de Oxalá, da Casa Insubmissa de Mulheres Negras. E é isso. E aí, para dar continuidade a esse trabalho de abertura desses trabalhos, eu vou passar a palavra para a Renata Dias. E ela mesma se apresenta e diz de onde ela vem. E a longa estrada que ela caminhou até chegar até aqui. E é isso, minha irmã. Obrigada. Obrigada, Deise. Começar agradecendo as palavras, né, o destaque ao nosso trabalho. Também quero começar fazendo menção à minha equipe, né? Gabriela, Karina, Yolanda, Amanda, que está aqui na Ascom, Lucas também. Foi um desafio para a gente, de verdade, construir essa parceria nos últimos 30 dias, né? Quando nós recepcionamos aqui o desafio de trazer, de problematizar o conteúdo que nós trabalhamos por esse período, né? Nesta festa literária, que é uma festa literária tão importante para nós, pessoas da cultura, pessoas das artes, pessoas pretas, pessoas intelectuais, mulheres, homens, né? A gente está num território que fala muito do nosso passado e, por isso, aponta também para nós caminhos de construção que são muito caros e muito verdadeiros, né, para a gente. Então, estar aqui em Cachoeira é sempre muito importante. A Flica é um evento que reúne, né, portanto, essa produção intelectual baiana comprometida, né, com este lugar. E é um evento também que, neste ano, se articula com a UFRB, né, são 10 anos de Flica, e, neste ano, a UFRB entrou mais fortemente, né, tem uma presença mais marcante na organização do evento, que é uma simbiose fundamental, né, de ser, enfim, fortalecida. Nós falar um pouco assim do nosso objetivo de estar aqui, né? Quando a gente pensou todo ano, na verdade, a FUNSEB atua aqui na
na Flica, compondo a programação da Casa Governo, que é uma casa que vem demonstrar os resultados da política pública feita no campo da cultura. E este ano nós resolvemos dar um upgrade, né, vamos dizer assim, nessa participação, porque não é qualquer ano, a gente está num ano de encerramento de ciclo, e a gente tem muita coisa para falar, né, do que foi feito durante esse período. Você falava aí que o Diálogos, esse empreendimento aqui, ele começou em 2017, e foi justamente em 2017 que a Coordenação de Literatura investiu num estudo, num mapa diagnóstico. Na verdade, já aconteceu algumas edições, mas em 2017 foi a primeira vez que o estudo, o diagnóstico corriqueiramente feito, voltado para os artistas da palavra, né? A Coordenação de Literatura periodicamente mapeia, né, voluntariamente os artistas da palavra no estado da Bahia, mas, até então, nenhum diagnóstico tinha sido feito com o recorte racial, com a autodeclaração das pessoas que participam do diagnóstico. Em 2017, pela primeira vez, esse dado foi requerido na pesquisa diagnóstica, né? Obviamente, para a gente poder elucidar fenômenos que a gente, no nosso dia a dia, vê, percebe. Obviamente, não precisamos de pesquisa para atestar alguns dados, mas a pesquisa ela é o que fundamenta a intenção da política pública. Então, é importante, atesta os fatos, né, evidencia em números fenômenos observáveis no nosso cotidiano. E não seria diferente para nós, não foi surpresa, mas as pesquisas, esse diagnóstico, portanto, afirmou, viu, nos demonstrou que, por meio da declaração, portanto, dos artistas da palavra que se colocaram como pessoas negras, apontaram suas dificuldades em publicar e distribuir seus livros, né? Primeiro, assim, um dado importante é que as pessoas autodeclaradas negras nessa pesquisa confessaram, afirmaram que escrevem mais sobre a questão racial do que sobre as outras dimensões do viver, né? Isso já nos atesta que a gente tem uma marca nessa literatura que fala da nossa experiência, né? Para além disso, a dificuldade atestada na distribuição e na publicação desses conteúdos. E a gente não podia vir para uma feira literária no final deste ciclo e não falar o que é que nós fizemos a respeito desse dado, né? Foi um dado que nós compartilhamos na Flipelô em 2018, não foi, Karina? A gente apresentou esse diagnóstico lá. E, desde então, isso virou, portanto, um fato observável do ponto de vista da política pública, e nós empreendemos movimentos sutis, mas importantes, para dar conta desta questão, né? E a gente trouxe para cá hoje, para apresentar às pessoas, né, aqui, aos visitantes da Flica, dois resultados que a gente entende de grande importância para resolver nós identificados na política, né? Uma obviamente, os resultados da Lei Aldir Blanc durante o período de isolamento, né? Eu tenho evitado falar durante o processo pandêmico, porque não me sinto fora do processo pandêmico ainda, não nos sentimos. Então, falar da implementação da Lei Aldir Blanc é falar quando a pandemia estava ainda no status do isolamento social, né? Então, quando a gente estava naquele status ainda do processo pandêmico, e a Lei Aldir Blanc, né, os recursos provenientes da Lei Aldir Blanc foi uma realidade, nós intencionamos, né, fizemos essa marca nos editais promovidos por meio desse recurso, de trazer pontuação adicional para pessoas autodeclaradas pretas. Obviamente que essa marcação tem respaldo no nosso Estatuto da Igualdade Racial do Estado da Bahia, que é uma lei que existe desde 2014, se eu não me engano, e no seu capítulo 3º, o 3º capítulo do Estatuto da Igualdade Racial, fala das implicações desta problemática no campo cultural. E um dos artigos desse capítulo fala exatamente isto, que os recursos da cultura precisam observar uma distribuição equânime entre os grupos identitários da sociedade, né? Então, é com base nessa premissa que o Estado da Bahia assumiu o lugar de
acionar as cotas raciais na Lei Aldir Blanc, e fomos o único estado do país que apresentou esta resolução, né, que tomou essa decisão política, né, de trazer, portanto, as interfaces de uma legislação que, via de regra, se destina ao lugar da vaga do trabalho, né, da vaga na universidade, mas o capítulo 3º do Estatuto da Igualdade Racial no Estado da Bahia faz essa correlação com o campo da cultura, que é algo que para nós é muito profícuo. Foi o dispositivo que nos permitiu já ter anterioridade nesse entendimento. Então, os resultados dessa... O fato é que a Lei Aldir Blanc foi executada, né, na Fundação Cultural do Estado da Bahia. Nós executamos por meio de 2 editais, o edital das artes Jorge Portugal e o prêmio de exibição, que foi voltado para o campo do cinema. Nós destacamos nessa iniciativa 50% dos prêmios foram entregues a pessoas negras, autores, a proponentes autodeclarados negros. Eu estou falando nós executamos num volume total de recursos 58 milhões. Então, eu estou falando de 25, minha matemática, né? 26, 27, 28, quase 30 milhões, portanto, voltados para artistas negros, né? Pessoas, artistas da palavra, autodeclarados pretos e pardos. Então, foi um movimento importante. Sendo nós, obviamente, o Estado da Bahia, a gente precisa ser a vanguarda desse lugar, nesse país. E, depois disso, foi um grande prazer ter também recepcionado o texto da Lei Paulo Gustavo, que pese esteja em suspensa, a gente ainda não perdeu o time de problematizar, mas o texto da Lei Paulo Gustavo, que já foi uma lei subsequente, né, à Lei Aldir Blanc, mas também uma lei voltada para a mitigação do prejuízo da pandemia, a Lei Paulo Gustavo já trouxe no seu texto inicial a implementação da cota racial. E a gente entende que esta novidade no texto desta segunda lei ocorre em função mesmo do êxito da referência que o Estado da Bahia deu ao país no momento em que, na Lei Aldir Blanc, aplicou a cota de 50% voltado para a população negra. Então, trazer, portanto, hoje para a população frequentadora da FLICA esses resultados se associar a esta queixa, a este fenômeno, a esta ausência no que diz respeito ao estímulo, né, da difusão e na produção literária desse segmento. Além da Lei Aldir Blanc, a gente também tem o prazer de ter aqui pessoas que passaram pela residência, pelo Instituto Sacatá. Quero cumprimentar também Augusto, que está aqui, que é um grande parceiro. O Instituto Sacatá é uma instituição internacional que tem atuação aqui na Bahia, né? Tem uma residência na ilha de Itapari, que a gente tem uma parceria há muitos anos, onde o Instituto Sacatá abre a casa para um artista da palavra desenvolver o seu projeto criativo lá, e com toda a estrutura voltada para o processo criativo, que é algo muito importante e singular para o campo da literatura. E esse ano a gente estendeu também essa parceria, não somente ampliando o número de residentes, mas associando essa residência a uma bolsa, que era também um pleito com o qual eu me deparei desde o começo lá do meu processo aqui na FUNSEB em 2017, e que faz muito sentido, né, porque qual é o artista da palavra que pode se candidatar a uma residência que o retira para um processo criativo por 3 meses, sem fazer uma compensação com os custos da sua vida, né? Qual é a cor desse artista? Quem é esse artista que pode, né, que poderia, né, optar por aquela modelagem? Então, foi por conta desta percepção também que nós insistimos na associação da residência a uma bolsa. E, além disso, também trouxemos para esta seleção a participação, né, as cotas reservadas para os artistas da palavra
pretos, e a gente tem portanto, neste ano, 5 residentes, né? 5 ou 6, Augusto? 5, no Instituto Sacatá, com esta outra modelagem, também fruto desta percepção da sociedade acerca deste perfil de quem é que acessa os instrumentos da política pública e quais são as dificuldades desse nicho ao acessar os instrumentos, né? Então, a gente está aqui, e para nós é absolutamente prazeroso, Deise, assim, estar aqui dividindo esse conteúdo com o Diálogos em Submisso, que é uma plataforma que vem justamente, ao longo desse período, tratando de problematizar exatamente estes elos, né? Como é que o artista da palavra preto produz e difunde sua obra literária? Então, as provocações que o Diálogos faz, né, com o seu trabalho é exatamente o que toca na política pública de cultura, em se tratando, obviamente, de um país como o Brasil, com o nosso processo histórico não singular, mas peculiar, no que diz respeito às nossas formações étnicas, a maneira como o racismo se engendra nas sociedades latino-americanas, né? Então, portanto, trazer esse conteúdo em associação com as diversas personalidades, as diversas artistas que se associam ao Diálogos é algo para nós de muita potência, porque a gente está hoje, nesse momento, não somente mostrando um pouco do resultado dessas andanças, né, dessas escutas, mas também é um momento de ouvir, prestar atenção um pouco no como é que essas mulheres hoje que vêm aqui e tratar não somente da literatura no papel, mas quando você fala de performance, de slam, são as extensões, né, os desdobramentos deste pensamento que se expressa inicialmente pela palavra. Então, a gente poder associar o resultado dessa política a essas artistas é também nos dar a oportunidade de perceber e ouvir quais são os próximos passos, né, da política voltada para as artes no estado da Bahia. E a gente entende que a gente fez alguns movimentos que a gente precisa se reunir para que não haja retrocesso. A gente está falando desse ano, esse ano é um ano onde se problematiza a renovação da lei de cotas, né? A gente está problematizando, são 10 anos da lei de cotas, e o Congresso Nacional vai de novo votar esse conteúdo, e a gente, né, tem vivido um tempo, né, que, graças a Deus, parece que se anuncia outro, mas a gente viveu um tempo em que a gente não tinha certeza se a gente poderia contar com esses subsídios legais para fazer as alterações nos marcos da política. É um ano importante, então, problematizar os 10 anos da lei de cotas importa não somente para os ativistas estritamente voltados para a política de igualdade racial, mas a toda a transversalidade da política cultural, porque a gente está falando de uma experiência social, né? A população negra tem uma experiência social que é subalternizada em uma série de camadas. Então, a lei de cotas ela também precisa ter uma atuação transversal no que diz respeito à política pública. E a gente é muito feliz de estar aqui hoje, portanto, fazendo essa parceria junto com mulheres tão impressionantes do ponto de vista da criatividade, da autodefinição, do propósito. A gente está aqui muito orgulhoso, né, de estar aqui e abrindo essa casa hoje com uma programação alegre, festiva, que é algo que a gente também merece, né, celebração. Então, eu quero agradecer, obviamente, a tua equipe, a todos todo mundo que você citou aí, agradecer ao apoio da secretária Arani Santana, que é uma mulher que também faz frente a essas invertidas de posição que a gente precisa ter coragem para empreender. Então, obviamente, que sem esse respaldo a gente não avança. Eu quero agradecer. E, obviamente, agradecer à organização também da FLICA e à Prefeitura Municipal de Cachoeira, obviamente, pela cessão do espaço, pelo apoio logístico. E estamos aqui ansiosas para
fruir, né? Obrigada, gente. Obrigada, Renata, pelas palavras. E eu queria só fazer mais um adendo da minha fala que eu não fiz antes, né? Eu estive, né? Eu sou professora e eu estive na Flip e era impressionante observar que naquela festa literária o maior contingente populacional do país, que somos nós, mulheres negras, nós somos o maior contingente populacional do país. Nós não estávamos lá. Então, a minha pesquisa de doutorado ela surge de um problema que eu vivenciei ali na prática enquanto público da Flip, né? Onde estavam as mulheres negras? As mulheres negras não escrevem? Onde estão os livros das mulheres negras? Onde é que estão as escritoras negras nas sessões de autógrafos? Às vezes a gente precisa comprar um livro de uma autora negra e a gente não encontra. Então, o trabalho do Diálogos também ele vem para cobrir e tapar e incentivar o trabalho artístico das mulheres negras, encorajar as mulheres negras a estar nas atividades literárias, a estar nas atividades culturais. E já que a gente não tinha uma casa, a gente não tinha espaço, a gente criou logo uma casa. Vamos ter logo uma casa toda nossa, só vai ter mulher negra fazendo as coisas, né? E é importante demarcar esse lugar das festas literárias, né? E, sobretudo, da literatura, porque a literatura ela traz, né? Nos toca nas nossas subjetividades, que são muitas, né? E a literatura ela nos dá o direito de dizer de si, né? De dizer sobre quem nós somos, de contar, inclusive, outras histórias que esse país finge que não existe e que nós escrevemos, né? Então, o Diálogos, de alguma forma, também vem aí com esse desafio de peitar e de questionar e sempre perguntar onde estão as mulheres negras, né? Onde está o trabalho das mulheres negras? Onde estão as contribuições das mulheres negras? Quanto recebem as mulheres negras? As mulheres negras estão recebendo, né? Então, são tensões que são importantíssimas, que causam inquietações, né? Mas são inquietações oportunas e que têm gerado frutos como esses aqui, né? Então, só reiterar que o surgimento disso vem de uma festa literária mesmo, né? E que eu tive a alegria de estar presente e que aquela ausência me incomodava tanto, né? E que isso virou um trabalho de pesquisa, está virando uma tese de doutorado e essa experiência que se materializa com todos os produtos do Diálogos, né? São produtos culturais, feitos por mulheres negras, tem uma série de outras coisas que podem acompanhar aí no decorrer dos dias, em nossas redes sociais. E é isso, gente. Vamos lá. Casa em Submissa de Mulheres Negras na Bahia, chegando, com muita alegria. Importante destacar a festividade, o nosso direito de sorrir, o nosso direito de dançar, de cantar, né? De performar outras experiências negras e dar visibilidade a essas experiências negras, né? Então, muito obrigada a todo mundo que está aí assistindo, a todo mundo que está aqui presente. E é isso aí, gente. É Oxalá quem guia. Casa aberta.